Bem-vindos a mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. Este não é um podcast, esse é um convite para ser quem a gente é, trazer as nossas conversas mais profundas, colocar à tona a nossa essência e se conectar em um lugar bem mais profundo. E esse é o tipo de conexão que eu tenho com os meus convidados, por isso que as conversas são tão significativas. E a minha convidada de hoje é muito minha amiga, com quem eu já tive diversas conversas, bem nesse nível. A jornalista, influenciadora, escritora, professora, Fernanda Pandolfi, bem-vinda. Ai, obrigada, amiga. Uma alegria estar aqui. A gente já falou com o coração tantas vezes, né, entre a gente. Eu acho que compartilhar vai ser bem especial. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Fê. Fico muito feliz de tu estar aqui. A Fê é mãe. Recente. Quantos meses? 8 meses. Frederico com 8 meses, eu com a Estela com 1 ano e 7 meses. Fê, a gente trocou muita ideia, né, no pré. Porque só para contextualizar quem está nos acompanhando, nós tentamos engravidar mais ou menos na mesma época, a gente estava envolvida. E teve um momento que a gente conversou sobre isso, né? Então, a gente tinha esse lugar paralelo, né? Onde a gente acabava trocando uma ideia. Ambas fazendo fertilização in vitro. E a gente sabe da importância de falar sobre isso, né? Para tirar esse tabu de que o casal é menos porque está fazendo fertilização. Enfim, não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu agradeço que a gente tenha tecnologia. E eu quero te perguntar, para a gente dar um start, sobre como foi o início. Esse rito de passagem que é a chegada de um bebê na vida de uma mulher. Bom, primeiro me dei conta que é a primeira vez que eu tô falando como mãe, porque eu falei várias vezes enquanto grávida, durante a gestação, me convidaram para podcast e tal, para falar sobre isso. Então, eu vi que eu tava meio nervosa e falei, mas por que será que eu tô um pouco nervosa? E eu me dei conta que é por isso, agora ele tá aí, né? É diferente, eu falando com ele já aqui entre nós. Mas, enfim, a chegada do Frederico para mim foi um caos. Essa é a verdade. Por isso que eu fico nervosa, pensando como é que ele vai ver isso no futuro, né? Mas, enfim, foi um caos, porque isso que eu me considero uma mulher, assim, preparada no sentido de não romantizar tanto, né? Eu não fui aquela pessoa que leu super sobre matéria, até evitei ler sobre o sono, a amamentação e tal. Eu fiz um curso só e deu. Eu queria deixar as coisas fluir, entender como que seria isso naturalmente. E quando ele nasceu, quando ele chegou, para mim, assim, foi caótico aquela entrada daquele ser na minha vida, né? E mudança de rotina e privação de sono e a questão da amamentação, tudo muito complexo, mas mais no sentido de isso é irreversível, né? Então, eu acho que isso, se fala muito pouco sobre isso. E até hoje, assim, quando eu falo com mulheres que acabaram de parir, acabaram de ser mães, eu pergunto como é que tá? Tá tudo bem. As pessoas normalmente falam que tá tudo bem. E eu penso, será que foi só comigo que foi esse caos? Porque eu tenho uma sensação, às vezes, que foi só comigo. E pode ter sido, né? Porque depois eu tive um diagnóstico tardio de depressão pós-parto, enfim. Mas a chegada dele foi uma questão de desestruturar o que estava estruturado, né? E entender que existiria... Não tinha vida antes, que eu ficava muito relacionando, mas antes era assim, mas antes eu assistia uma série, mas antes eu saía para jantar. Não, agora tudo era uma vida só, né? Eu tinha que incluir o que eu fazia antes de alguma forma dentro dessa nova rotina. E que aos poucos foi se acomodando, né? Enfim, agora é uma fase de lua de mel, assim, mas aqueles 40 primeiros dias foram tumultuadíssimos. Bom, tu lembra dos meus áudios, né? Eu me lembro dos meus pra ti. E tu grávida e eu mandando uns áudios assim. Meu Deus! Que caos! Que é isso? É desafiador. Muito, muito. Eu acho que é complexo. Eu usava essa palavra para definir. A chegada de um bebê e a chegada da maternidade, definitivamente, que é se materializando com o bebezinho ali, é complexo. Eu acho que não tem como... Eu me lembro que tu me dizia muito isso. Não tem
não tem como tu explicar para alguém, nem é justo tu explicar para alguém que tá grávida, que tá nesse momento tão feliz, tão realizado, o que vai ser. Eu acho que não, até porque cada um vive do seu jeito. E porque a gente sabe que as coisas vão se ajeitar, né? Mas aquele momento é complexo. É um quebra-cabeça. É uma experiência que só tem como saber vivendo, né? Vivendo, exatamente, exatamente. Da mesma maneira que eu acho que o amor, né, que todo mundo fala, o amor de mãe que surge com o tempo, que é o que eu sinto por ele hoje, eu tenho certeza que eu nunca experienciei, né, em nenhum outro molde da minha vida, em nenhum outro momento da minha vida, e que é só através dessa vivência que se sente, que é diferente de tudo, né, amiga? Diferente de tudo, certamente. Fê, a gente olha nas redes sociais, né? Parece uma vida super... tudo dá certo, ele tá sempre ali pleníssimo nas fotos. E tu voltou a trabalhar super rápido. Uhum. Eu não parei, não me orgulho disso. Eu olho pra trás, eu não sei como que eu consegui sobreviver naquele início, porque eu não tive pausa, né? Nascimento, na segunda-feira eu já tava fazendo reunião, eu não sei como é que eu consegui. Como é que eu não surtei mais? E aí tu voltou rápido, pelo menos dá pra sentir que foi rápido, tá? Como é que foi essa transição? Eu tinha é muito interessante as certezas que a gente tem quando a gente tá grávida, não em relação ao bebê, mas em relação a gente. A gente não tem essa percepção de que a gente vai mudar, né? A gente acredita que aquele bebê vai se inserir na nossa vida, as coisas vão se acalmar, claro, tu conta com essa privação de sono, amamentação, tudo. E aí tu calcula ali mais ou menos que foi o que eu fiz, 45 dias eu consigo voltar a trabalhar, de casa um pouquinho e tal. Então, isso estava esquematizado, inclusive financeiramente para mim, né, eu tinha feito esse plano, que eu acreditava que, claro, porque, deixando claro aqui para as pessoas que não me conhecem, eu não trabalho numa empresa, né, eu sou autônoma, faço meus horários, então também eu não precisava voltar com tudo. Eu podia voltar com algumas reuniões, algumas palestras, né, algumas aulas, e aí... Quando eu voltei com 45 dias, de fato, assim, que eu estava montando uma palestra, eu apresentei a palestra e depois eu tinha que dar uma mentoria para um grupo de mulheres que estavam preparando a palestra delas, precisavam de um storytelling, que elas iam para um congresso de medicina, um grupo de médicas. E ali, na primeira aula que eu cheguei para dar para elas, eu me dei conta de que eu não estava bem. Me faltavam as palavras, eu comecei a me sentir segura. Falava, gente, mas eu já falei desse assunto dezenas, centenas de vezes, eu já dei essa aula 1000 vezes. Faltava repertório, vocabulário, eu esquecia algumas coisas, eu estava meio desconexa. E aí, eu me dei conta que eu não estava pronta para voltar. Né? Que não à toa existe esses 4 meses, 6 meses que as empresas dão. Porque, além de a gente estar muito cansada, obviamente, né? O nosso cérebro está ocupado com outra coisa. E o tempo inteiro, né? Com um elemento novo, com uma situação nova. Então, o tempo inteiro aquilo ali está em algum lugar da nossa cabeça. E eu não conseguia fazer essa virada de chave. Eu ainda estava amamentando, ou seja, eu tinha que voltar correndo para amamentar, aquela função, né? Porque isso é muito desafiador. De, tal hora eu tenho que estar em casa porque o bebê vai estar com fome, eu preciso dar um mamazinho, eu ainda não estava tirando leite, enfim. E aí eu recuei. Daí eu recuei porque eu comecei a ficar muito mal. E eu lembro que eu conversei com meu pai é um empresário que eu admiro muito, muito bem sucedido. E eu falei assim, pai, eu acho que eu não fui bem, eu não dei uma boa aula, e o pior é que eu tenho outra aula marcada. E aí e já tá tudo pago, já tá, né? Já tinham contratado, são pessoas que estão contando comigo pra isso. E aí ele disse assim, bom, então te prepara. Baixa a cabeça e te prepara. Como arca com as consequências, né? Não foi por falta de aviso. E aí eu me preparei, estudei, fui super bem nessa outra aula, mas daí recuei. Aí eu recuei e falei, não, vou tentar fazer umas coisas mais pontuais, não vou dar aula, não vou dar palestra, nada que exija muito. E aí, eu voltei mesmo, oficialmente, quando ele fez 6 meses. Aí, dando aula, dia inteiro, rotina de trabalho, né? De ficar no escritório o dia inteiro, mesmo que seja home office. Isso também é um facilitador. Mas... a minha cabeça mudou, certamente, né? Certamente, agora existe um outro ponto de atenção muito, muito relevante. Sim.
Quem é a Fê mãe? Acho que eu tô descobrindo ainda. Eu achei que eu ia ser uma mãe muito prática. E eu dizia isso muito pra minha psicóloga. Eu dizia pra ela, eu vou ser uma mãe prática, né? Que era essa mãe, que ia voltar a trabalhar com 45 dias e que não ia se apegar e que, né, ia fazer o que tinha que fazer, resolver e tal, sem muito mimimi, eu achava, né? E me surpreendi ao ver que não, né? Eu sou muito grude nele, eu tô sempre de olho, eu sou bem permissiva, inclusive, por enquanto, né? Claro, ele é uma criança que ainda não faz birra, né? Então, isso é muito importante, porque com 8 mesinhos, eles ainda fazem tudo o que a gente quer, né? Não, nem falam, né? Então, eu decido o que ele vai comer, a hora que ele vai dormir, o que ele vai brincar e tal. Ele até dá umas choradinhas, mas não faz birra, não discute comigo, não bate o pé, como a fase da Estela, por exemplo, que já tá perto dos 2 anos, é outra situação, né? Então, eu não sei como vai ser essa transformação. Mas, por enquanto, eu acho que eu sou essa mãe bem protetora e bem leoa. No início, eu era muito gata, assim, não deixava ninguém chegar perto, não queria que ninguém tocasse, ninguém pegasse. Agora, já tô mais tranquila. Mas se apresentou para mim essa mãe mais grudada, mais amorosa, que era algo que eu não esperava, assim, tão evidente, tão Sim. claro. E Fê, eu vi um post teu, faz tempo já, tá? No Instagram, que eu vou deixar o Instagram da Fê no descritivo do episódio, que tu comenta sobre levantar muitas vezes para ver se o Frederico estava respirando, se ele estava vivo, né, durante a noite. Conta um pouco como é que foi tu perceber que tu tava com essa neura, assim, Sim. né, noturna. Sim. Sabe que, para mim, a depressão pós-parto se apresentou nesse formato, que era através de uma insônia de não dormir mesmo, né? Eu não conseguia dormir, eu não me permitia dormir, e o mais incrível, eu não tinha sono, né? Então, eu comecei a perceber que algo estava errado, e eu ficava feliz de não ter sono, porque eu pensava, ai, que bom, tá todo mundo reclamando que tá com sono de madrugada, e eu tô aqui, lendo, escrevendo um texto, esperando só pra ficar lá servindo as necessidades dele, né? Só que aí, claro, aí eu comecei a tropeçar, né? Começa até meio que não falar coisa com coisa, comecei a comer muito, né? Apresentei essa compulsão, principalmente com doce, com comida, porque depois eu entendi quando a gente dorme pouco, a nossa glicose baixa muito, então tu precisa suprir de alguma forma, então eu comia muito doce, muito chocolate para manter a energia, né? Mas o que aconteceu foi que, no primeiro momento, eu achava bom que eu não dormia, né? E isso começou já na maternidade. Eu entrei numa neura, que eu sei que muitas mães compartilham, quem já é mãe vai me entender, que é a questão do engasgo. Aquele engasgo quem tá grávida, né, recebe essa orientação de que tu tem que ficar 20 minutos com o bebê no arroto, tu não pode largar ele no bercinho imediatamente ou deitá-lo, porque ele pode regurgitar, né, ele é muito molinho e pode se engasgar e é morte súbita. A tal da morte súbita é algo que aterroriza as mães e as gestantes, porque se fala muito disso, né? Ai, deixa no berço assim, cai não sei o quê, tudo é morte súbita. Aí precisou alguém vir pra mim, acho que foi a Carol, minha pediatra, que disse, ele não é tão frágil assim. Não é assim, tudo morte súbita. Não, sabe? Calma, vamos com calma. Então, já nos primeiros dias, ainda no hospital, eu só dormia se tinha alguém olhando pra ele. Então, então eu pegava e falava assim pra minha mãe, tu vai olhar ele? Vou. Então, eu durmo. Então, eu vou dormir. Se eu acordava e ela tava do meu lado, por exemplo, mexendo no celular, eu já ficava, mãe, tu não tá olhando. Ela, mas como assim, filha? Eu tô aqui do lado. Sabe, não, mas tu tem que olhar. A pessoa tinha que ficar olhando, sabe, pro bebê. Eu não relaxava. Isso é uma coisa surpreendente também, porque o pós-cesárea, né, uma cirurgia daquele tamanho, não sentia nada. Me levantava, deitava, subia, pegava. É uma loucura isso, né? Tu nem sente. Eu dormia numa cama no chão do lado dele, porque ele dormia no quartinho dele. E eu deitava, subia, me pendurava no berço, assim, incrível. Mas aí começou a ficar... Eu não dormia de jeito nenhum, não dormia. Os únicos momentos que eu dormia é quando eu sabia que tinha alguém olhando. Então, se o Felipe estava acordado das 9 às 11 da noite, mais ou menos, era um período que eu conseguia dormir bem. A partir de então, eu já não dormia mais. E aí, eu comecei a ter crises de choro, né? Tipo, eu não consigo descansar, eu não consigo dormir.
minha cabeça não descansa, eu tentava dormir, não conseguia. E aí eu precisei buscar ajuda, né? Porque eu tinha essa neura de que ele era muito frágil e que ele ia morrer por qualquer motivo. E isso está muito ligado com o processo de fertilização e das várias tentativas de engravidar, né? A gente sabe que a depressão pós-parto em pessoas que fizeram FIV é muito maior do que... Ah, não sabia. Tem esse dado. Tanto, eu já sabia isso antes, porque como eu já tive um outro, né? Eu já sou reincidente na depressão, a minha médica já estava atenta, né? E assim, se precisaria entrar com uma medicação, mas estava tudo super bem até ali, né? E aí eu também busquei ajuda noturna, que foi muito importante, né? Uma enfermeira que me ajudava à noite, uma técnica de enfermagem. Isso também, para mim, aceitar foi uma questão, como eu não vou cuidar do meu filho, né? Mas ela foi, assim, a salvação maravilhosa. Um beijo, Carol. Que foi quem me ajudou a sair dessa. Fê, sobre a fertilização, tu me permitiu falar, então vamos entrar nesse assunto um pouquinho. Tu fez várias tentativas, né? Eu fiz 2, fez várias. Como foi? Conta um pouco quantas e como foi lidar com a frustração de não foi dessa vez. Bom, então foram 3 anos dentro do processo de tentativas de engravidar. Depois de 8 meses tentando naturalmente, né, a gente se deu conta que precisava de um auxílio da ciência, um auxílio médico, né, uma orientação. E aí a gente passou para o processo de FIV, da fertilização in vitro. E o processo de fertilização, né, as pessoas... Eu mesma tinha pouquíssimo conhecimento antes de ir para essa jornada, né? Então, ele é um processo muito delicado, porque tu injeta um monte de hormônios, né? É tudo no corpo da mulher. Então, fica naquela tentativa, tu precisa ovular mais, aí tu precisa recolher os óvulos, aí tu faz uma mini cirurgia para fazer essa coleta de óvulos, né? Essa punção. Aí depois tu prepara o teu corpo, aí espera os embriões, ver se funciona, né? Coleta o material do marido para fazer os embriões, ver se eles vingam, tem isso. Manda para análise genética, se for o caso, né? Volta, faz a inseminação. Então, tudo isso, faz a transferência. É um processo longo, né? Cada vez que eu fazia uma transferência era pelo menos uns 3 meses. Então, assim, eu passei por 2 FIVs, que na verdade é toda a jornada de coleta, embriões, né, e transferência. Mas foram 6 embriões, o Frederico é o 7º, né, e 4 transferências, né, que não deram certo. Então, foram 4 tentativas frustradas. Essas 4 foram todas dentro de uma mesma FIV, dentro do mesmo processo. Aí depois eu parei por 9 meses, dei um tempo. E aí, voltei, aí fiz de novo a coleta dentro de outro processo de FIV. E aí, no primeiro embrião, já veio o Frederico, ainda bem. Mas a frustração, num primeiro momento, eu acho que passou muito por falta de conhecimento. Eu achava que eu já ia sair grávida fazendo a FIV, e eu vejo quantas pessoas pensam assim. Não tá dando, então eu vou lá, faço a FIV e resolvo. E não é, né? Se o embrião não é analisado geneticamente, ainda assim é 20% de chances de tu engravidar, né? Com ele analisado é 50%. Então, é baixo, é um índice baixo, né? Então, a falta de conhecimento foi algo que eu não sei se no início foi importante para estimular, né? Mas depois, quanto mais eu ia conhecendo e mais eu ia sabendo do quão difícil era, mais eu ia me frustrando e ficando pessimista. E eu me lembro que... Eu acho que foi na última transferência que deu errado, que eu te chamei. Para mim foi muito importante, porque eu falei assim... Eu acho que nós estávamos na mesma época fazendo, ou tu já estava grávida. E eu comentei, eu falei, né? Quando tu faz a transferência do embrião, tu fica muito triste. Tu falou, não, eu fico com uma sensação de esperança, de vamos que vamos, vai dar certo. E eu vi, tem alguma coisa que não tá. Eu ficava numa, assim, posição fetal na cama, já me sentindo derrotada. Então, por isso que eu precisei daquela pausa, porque eu comecei a ser tanto tentativa e frustração, tentativa, frustração, que eu já achava, eu já fazia todo o processo pensando, tá, mas não vai dar certo mesmo, né? Já não deu, já fiz tal coisa, já mudei tal sua atuação e não adiantou.
Então, a frustração, ela me jogou muito pra baixo. Eu acho que quando a FIV, ela trabalha com a esperança, que foi o que tu me falou. E se tu não tem mais a esperança, não tem porquê, né? Aí é o momento de parar, analisar, ver se é isso mesmo, né? Então, pra mim, esses 9 meses parado foi importante por isso. E aí, depois eu voltei muito melhor de cabeça, muito mais preparada. Vamos de novo, segunda tentativa. E aí foi quando... Aí eu busquei também ajuda, né? De nutricionista, me preparei. Estava mais pronta, talvez, né? Eu acho que era o momento ideal. E aí foi quando deu certo, né? Eu me recordo de uma vez que a gente se encontrou presencialmente. E eu te perguntei, tem alguma coisa no teu mais profundo eu que esteja ocupando a tua cabeça e impossibilitando que esse processo flua? Eu me lembro que eu te fiz essa pergunta, né? Porque eu também, às vezes eu penso sobre mim, né, em algumas situações. Será que não tem alguma coisa que tá me incomodando, que eu não tô conseguindo... E aí dá uma sabotada no processo, né? Fê, eu virei mãe e eu fiquei meio desmemoriada também. Então, Eu também. entendo. Tamo junto. Às vezes me faltam as palavras. Aprendizados da maternidade. O que tu já poderia dizer? Olha, o principal pra mim é o relacionamento com o tempo, né? Então, primeiro que eu tive que aceitar que não era no meu tempo. Isso já durante... tudo, né? Minha gestação também foi tumultuada, enfim, né? Toda a situação. Ai, gente. Não, eu juro que eu sou uma pessoa feliz, tudo certo. Mas foi também tumultuada. E pra mim, eu tive que aprender a lidar com a falta de controle das situações e com o tempo, né? Acho que foi importante. E tem algo que eu passei a valorizar mais, que são os pequenos momentinhos, seja com ele, né, agora que eu voltei a trabalhar. Então, agora, por exemplo, antes de vir pra cá, eu tava dando almoço pra ele. Pra mim é um momento muito importante. Tô ali com ele, trocando, porque de tarde eu não vou vê-lo, né? Vou ver só depois do final do dia. Então, esse momento pra mim é muito mais intenso, aquele tempo de qualidade que se fala tanto, né? E o meu tempo, porque agora parece que eu valorizo mais quando eu tô jantando com meu marido, sabe? Quando a gente sai pra jantar fora, ou quando a gente resolve fazer alguma coisa nós dois, ou eu mesmo, vou pra minha academia, vou fazer alguma coisa por mim. Parece que os meus momentos também eu tô valorizando mais. Eu não sei se é uma fase, mas existe esse outro olhar de valorização pro tempo, pros momentos, pras situações. Acho que isso é um dos aprendizados mais relevantes no momento, assim. Em casa, com o pai da criança, o Felipe, como é o envolvimento dele? E como está a relação de vocês? Porque um bebê dá uma mexida na rotina do casal. Olha, eu costumo dizer que eu e o Felipe, a gente sempre foi um casal, né? Tudo foi muito rápido pra gente, menos o filho, né? Mas, assim, a gente namorou, em 9 meses a gente tava noiva e a gente já casou com 1 ano e pouco, né? Que a gente já morava junto, enfim, né? Nada como ser adultos já, que a gente já se conheceu, já tinha 30 anos. A gente gostaria de ter filho, né? A gente queria ter filho, a gente contava muito, a gente batalhou por esse momento. Mas não era algo que a gente acreditava que seria fundamental para nossa felicidade enquanto casal. Então, a gente, como casal, funcionava muito bem. Então, a gente pensava sobre isso, né? Como que vai ser a chegada de um terceiro elemento? Esses dias alguém falou, coitado, você fala dele de ter como ele é um terceiro elemento. Ele é o terceiro elemento da família. Como que vai ser a chegada desse novo serzinho na nossa vida? Né? E como isso vai impactar nosso relacionamento? Será que vai mudar? A gente tinha medo disso. Tanto que o dia que a gente se deu conta, né? A gente saiu jantar, comeu uma pizza quando sacramentou, assim, que eu tava grávida. E a gente chorou, né? Os dois, assim, pensando, talvez sejam algumas das últimas vezes que vão ser só nós, que a gente vai sair, assim, do nada, comer uma pizza. Quer saber? Vamos lá comer rapidinho e volta. Vamos assistir uma série até às 5 da manhã, né? Agora o nosso tempo não é mais o nosso tempo. E, então, no início, quando ele chegou, a gente conversou muito sobre isso, a gente se preparou. Mas quando nasceu o Frederico, o casal, ele se separa porque existe um rodízio ali. Enquanto um tá com o bebê, o outro tá descansando, ou o outro tá resolvendo alguma coisa. Então, era engraçado que eu sentia saudades dele num primeiro momento.
porque a gente não se encontrava, né? E, claro, quando a gente se encontrava, tinha muitos momentos difíceis de discussão, dos dois cansados, né? Então, tinha esse tumulto também da estrutura da casa, né? Da organização da casa. E quando ele voltou a trabalhar, né? Ele voltou a trabalhar com 15 dias. Ele conseguiu tirar 15 dias de férias, mas depois retornou. Foi quando eu entendi que o filho é da mãe, né? Assim, o pai é importantíssimo, né? Importantíssimo que esteja se falando disso, que eles estejam cada vez mais presentes. O Felipe é super presente. Mas o filho é da mãe, porque a mãe, dificilmente, eu acho que com 15 dias ia conseguir dizer tchau, fica aí, eu vou passar um dia inteiro longe e volto no final do dia. Eu não entendia como que ele conseguia fazer isso. Na minha cabeça eu falava, mas como? E eu via que ele se sentia até aliviado às vezes, né? Assim como a gente hoje, quando a gente sai. E eu pensava, mas gente, não é possível. Eu jamais conseguiria. Para mim era inconcebível aquilo naquele momento, né? Então a gente vê que eles funcionam diferentes. Que a cabeça do homem, a cabeça do pai é totalmente diferente da nossa. Que tem aquele link por um cordão, né? É uma extensão da mãe, aquele ser humano ali. Então, acho que isso foi algo que também tive que ter paciência a entender, né? São relacionamentos diferentes. E acho que isso vai aparecer ainda mais com o tempo. E é tanto que eu falava pra ele, né? O Frederico tu vai ter que conquistar ele vai ser uma conquista, porque eu tô garantida. Eu tô garantida, tá tudo certo. Eu e ele já temos um link. Mas o pai é uma conquista, né? É um dia a dia, né? Então, tem várias coisas que só ele faz. O banho sempre ele que faz, ele que coloca dormir e tal. Então, ele tem os momentos bem importantes dele com o Frederico. E do ponto de vista do nosso relacionamento, também teve que ter um resgate, né? Porque chega um momento que tu abre mão, não tem jeito. É todo mundo em função de fazer aquele ser sobreviver e ponto. Vivendo em função, ou emprestando a sua vida para aquele bebê, né? Então, a mãe é isso, né? Tu cede a tua vida por alguns meses para uma outra pessoa sobreviver. E aí chegou um momento que, bom, agora vamos fazer um resgate, vamos voltar a se cuidar, voltar a me cuidar também. Isso era uma coisa que me pegava, né? Tu vê também que nada mudou no corpo dele, nada mudou na estética, tipo, se arrumando todos os dias para sair para trabalhar e eu lá em casa, né? Suja de leite. Nenhuma roupa serve. Nenhuma roupa serve, sem pintar o cabelo. Tinha dia que eu esqueci de tomar banho, amiga. Sério, teve uns 2 dias que eu falei, gente, acho que eu não tomei banho hoje. Sabe, nessa loucura. Uhum. Então, acho que foi um dia que ele ficou doente, meio doentinho, e aí eu fiquei tão atucanada. Então, é esse resgate da mãe, né, que também o marido precisa ter essa paciência e essa compreensão de que a mulher precisa se resgatar enquanto mulher, né, enquanto esposa. E então, a gente agora vive um novo momento, mas teve esse momento de cada um na sua, ou ele pai, eu mãe, e cada um por si, né? Sim. Agora a gente se reencontrou. Fê, como é que tu lida com essa questão do corpo? Guria, sabe que isso é uma coisa que a gente já compartilhou bastante também, né? Internamente, eu sempre fui bem preocupada com o meu corpo. Eu gostaria de ser mais relax quanto a isso, né? De não ser tão neurótica e aceitar mais, né, o meu corpo como ele é. Mas eu tô sempre nessa luta aí, né, com a balança e fazendo dieta e tal, né. E sou muito focada, disciplinada para isso. E claro, daí na gestação, né, é aquele momento que a gente se solta, aproveita e tal. Eu engordei 13 quilos na minha gestação, que é considerado ok, até 15 quilos, né. E eu lembro que, olha a neurose, antes de ganhar o bebê, antes do parto, eu já marquei a minha nutri, né, a Ime, e falei pra ela, assim que ele nascer, eu quero começar a dieta. Era tudo que eu imaginava na minha cabeça, né? Eu vou voltar a trabalhar em 45 dias, vou fazer... Daí ela disse, mas no primeiro momento não dá, porque tu vai estar amamentando, tu vai ter que comer bastante. Daí ela disse, inclusive carboidrato, não pode cortar o carboidrato, me deu todas as dicas. Daí ela disse, mas tu vai ver que tu vai gastar muito também, porque ele vai estar mamando, né? Se tudo der certo na amamentação. E aí tu vai controlando algumas outras coisas, mas depois a gente fala sobre isso. Ela me deu, assim, uma moralzinha, mas não muito. E eu, mas ok, vou ganhar o bebê e já vou sair focado. Jura? Quando ele nasceu,
eu não tava nem aí. Eu acho que foi a vez que eu tava menos aí pro meu corpo. Eu não tava nem um pouco preocupada. E a gente sai com aquele barrigão, né? Da maternidade, super inchado. Bom, meus pés inchados, eu acho que na cesárea é pior, né? Então, muito inchado meus pés, nada entrava, como tu disse. Mais a questão do seio também. E eu nem aí. E comendo, assim, tudo que eu tinha vontade. Bolo, sanduíche, pão, massa, carboidrato. Aí, a festa do carboidrato. E nem um pouco preocupada, né? E aí, o que aconteceu é que eu parei de aumentar muito cedo, com 2 meses. E aí, eu continuei comendo. Eu continuava com aquela questão da insônia e tal, então eu continuei comendo. E aí, o que eu tinha perdido, eu comecei a recuperar. Até chega o momento que dá aquela virada de chave de, não, daqui pra cima não dá mais pra ir. Eu preciso começar a voltar a me cuidar, né? E agora eu retomei, né? Retomei o cuidado, retomei a dieta, os exercícios. Mas foi um processo que eu imaginei que ele seria muito mais rápido, mas que ficou também. Com a maternidade ele mudou, ficou em segundo plano. Agora eu me olho até e não tô tão preocupada. Eu consigo ver agora, porque a gente demora para ver o emagrecimento, mas agora eu começo a ver os sinais do emagrecimento, da retomada, na verdade, né? Não é a questão de ficar magro, de voltar a ser o que era, ou parecido com o que era. E tô mais tranquila, assim, tentando me respeitar mais. Mas eu sou uma pessoa que tem essa questão, assim, como todos, acredito, a maioria das mulheres tem, né? Essa pressão estética. Sim. Então, isso também faz parte, eu acho, do meu caminho. Fê, antes da chegada do Frederico, tu tinha uma agenda bem intensa, né? De eventos, de palestra, e era aula, etc. Tu falou da questão do tempo, né? Como um aprendizado, de priorizar esse tempo com ele e tudo mais. Como que tu sente essa diferença? Porque eu vou te falar assim, o que eu senti, né? Algumas pessoas foram embora. Outras chegaram, e tem aquelas que se mantêm, né? No início eu sofri um pouco, tá? Principalmente com o lance de... agora que eu sou mãe, eu tinha um preconceito horrível. Eu descobri, galera, que eu tinha um preconceito com as mães. Agora que eu sou mãe, vão achar que eu tô indisponível. E isso pra mim foi horrível no início. Foi logo no início do nascimento. E eu fiquei neurótica, eu vou me perder de mim. Com o andar da carruagem, que as coisas vão se reacomodando, eu deixei quem tinha que ir, valorizei quem estava e me aproximei, porque eu acho que também é um rito de passagem a chegada de uma criança e uma comunidade vem, né? De mães. Muito, é incrível isso. Incrível, né? Parece que a gente, de repente, acende, assim, né? Uma luz e vem um monte de gente se aproximar. Conta um pouco como é que é o teu processo, como está sendo. Bom, a questão da agenda, eu administrei também. Eu percebi que eu não queria mais aquela agenda louca, né? Principalmente porque eu sei também que o Frederico vai para a escola daqui a um tempo, não vai mais estar em casa, né, o tempo inteiro. Eu acho que eu não conseguiria estar cuidando dele full time, tá? Acho que isso me deixaria muito louca da cabeça. Admiro muito as mães que conseguem fazer isso, que podem, que gostam, que se dedicam para isso, porque é um trabalho puxadíssimo, puxadíssimo. Mas eu precisava voltar a escrever, principalmente, voltar para o meu trabalho, aos pouquinhos. Mas eu pivotei meu negócio, que eu acho que é uma coisa que tu fez também, né? Eu dei uma organizada no que ia ficar e no que ia sair. E foquei num produto, que são os clubes do livro, em que eu pudesse ficar mais em casa e sair algumas noites, né? Que é o que eu tenho feito. E aí, eu até acho que foi a minha psiquiatra que disse assim, agora o teu tempo vale muito mais. Tu tem que ser uma pessoa difícil. Se alguém vier, por X pilas aí, vem aqui fazer uma publicidade. Eu vou sair de casa, vou deixar meu filho, vou organizar toda uma agenda, por isso aí não dá. Então, ela disse, o teu tempo agora vale mais. Tu vai ter que ser mais difícil. E eu pensei, é verdade. E é isso, né? Então, eu sempre tive uma dificuldade imensa de dizer não. Para tudo que aparecia, eu comecei a dizer não. Isso não tem mais a ver comigo, esse não é o perfil, isso eu não estou mais fazendo, né? Encaminhar para outras pessoas, que era algo que eu não fazia, eu abraçava tudo, 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 tudo.
Vamos lá, acho que dá, acho que posso, acho que eu consigo, né? Se as pessoas viram esse potencial em mim, vamos lá, né? Sempre foi uma característica. Então, eu dei essa pivotada que foi bom, que foi preciso aqueles primeiros dias ali que eu contei no início, que eu vi que eu precisava recuar. E porque eu faço questão de ficar em casa também, por mais que ele tenha, hoje eu tenho uma rede de apoio, ele tenha babá, mas eu tô ali, né? Eu tô sempre por ali, eu saio, curto ele um pouquinho, dou uma frutinha, brinco um pouquinho, volto, né? Vou organizando minha agenda. Se eu termino cedo, ela vai embora e eu fico com ele. Então, eu achei que essa era a melhor maneira de organizar. Às vezes eu pergunto se... será que um dia isso vai fazer falta? Que eu vou me questionar sobre essa escolha? Mas, sinceramente, nesse momento eu acho que eu não me arrependo. Acho que foram escolhas bem acertadas, né? Sim. Como que tu tá enxergando a tua mãe, agora que tu virou Isso mãe? muda muito, né, guria? Isso é impressionante. Muito impressionante, assim. A minha mãe tá sendo a vozona, assim, perfeita. Me ajudou, assim, direto. Ficou comigo um pouquinho no hospital. Ia todos os dias lá em casa, né, no meu puerpério. Engraçado que ela disse que não lembrava que o puerpério era assim. Ela disse, gente, eu não lembro, meu Deus do céu. Ela ficou chocada com o caos. E daí ela falou, não sei se é porque a gente era mais jovem, ou o quê, ou... porque as dinâmicas das coisas eram diferentes, mas ela acha que a gente sofre mais hoje, né? Vive isso com mais intensidade. Mas eu passei a admirar muito mais a minha mãe, entender melhor a minha mãe, ter conversas com ela de mãe para mãe, né? Em relação às nossas maternidades. E entender diversos sentimentos que a gente não entende, não entenderia, né? Então, eu perguntava para ela, mãe, então, em algum momento, tu se arrependeu, né? De me ter... Teve esse pensamento na tua cabeça, será? Dela, claro, todos nós pensamos. Será que eu fiz a escolha certa? Será que era o momento, né? De a gente imaginar também o quanto... Porque enquanto criança, enquanto filho, a gente é muito narcisista. A gente se acha né, o sol, assim, em famílias funcionais, obviamente, né, em que essa atenção é dada, em que os pais conseguem dar essa atenção, direcionar. Então, tu reconhecer que daqui a pouco, opa, não, minha mãe deve ter tido momentos de tristeza, de choro, de dúvida, de raiva, né, muitos sentimentos duros e contraditórios daqui a pouco a respeito de mim, né, e do meu irmão. Para mim, foi interessante. Foi interessante. Conversa boa acaba rápido. Não. Acaba rápido não, o tempo passa rápido. Fê, olhando para frente, o que tu tem aí em mente? Um novo livro? Conta um pouco. Sim, eu sigo escrevendo, né, esse novo livro, que eu espero, agora já estou orientada, já tem uma pessoa na minha cola, que é a Lu Tomé, maravilhosa, porque ele foi um livro que eu comecei a escrever antes da gestação. E ele é um romance, né? É uma ficção, então tem personagens. O meu primeiro livro é autobiográfico, então é outro fluxo, né? É muito mais simples essa narrativa escrita. E já estava com muitos textos prontos. E nesse, não, né? É uma história que eu tô criando do zero. E então ele está sendo escrito. Eu parei durante a gestação, porque ele é um livro com um tema pesado, ele envolve saúde mental, que é o meu tema de escolha, quase sempre na minha escrita. E aí, na gestação, eu senti que não era o momento. E agora eu resgatei, né? Resgatei e tô com uma orientação ali para não largar. Então, espero que ano que vem ele venha. Mas minha vida agora tá muito voltada, finalmente, isso também, né? Eu tive que fazer escolhas e, então, me assumir como o que eu quero fazer é escrever, é focar na literatura, no incentivo à leitura, à literatura, ao mercado literário. Então, agora, finalmente, Fê Pandolfi, escritora, né? Se apresentando para o serviço. Deixa tuas redes sociais, deixa teus caminhos pra galera te encontrar. Bom, meu Instagram é @fepandolfi, né? O meu site também, fepandolfi.com.br. E o meu Substack, onde eu escrevo os meus textos. Todo dia 27 tem um texto novo. É fepandolfi... Depois eu te passo. @substack.com, acho que é isso. Não, é um site. Bom, depois eu passo direitinho, Tá, aí tu coloca aí, tá, gente? Combinado. Aí depois edito.
Fê, muito obrigada. É sempre um prazer estar trocando contigo. Obrigada por todas as trocas que a gente já teve, né, ao longo dessa jornada da amizade. E vou torcer para os nossos filhos serem amigos. Serão, com certeza. Obrigada por todo o apoio, por ser rede de apoio, por estar sempre junto e por compartilhar, né, por me ceder este espaço para falar um pouquinho. Obrigada, Dé. Finalizamos mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho.